Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a se assentar nesse momento. Convido você a inclinar um pouco a sua cabeça, fechar os seus olhos nesse momento. Coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos rezar mais uma Ave Maria. E nessa Ave Maria você vai trazer no teu coração toda a tua história, toda a tua vida. Você vai apresentar nessa Ave Maria tudo aquilo que você trouxe no teu coração. E nessa Ave Maria você vai entregar a Nossa Senhora. Você vai consagrar a Nossa Senhora tudo aquilo que está ali no teu coração. Tudo que você trouxe lá da tua casa, do teu trabalho, das pessoas que você viu, falou, escutou, as coisas que você viu essa semana. Entrega para Nossa Senhora nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode abrir os olhos. E aí, como é que vocês estão? Bem? Sim ou não? Mais ou menos. Oi? Com fome? Muito bem. Hoje, o Senhor nos trouxe até aqui, não é mesmo? Neste grupo de oração, mais um encontro. A gente chama esse encontro, né? Dentro do movimento Renovação Carismática, de reunião de oração. É um dia que nós nos reunimos para orar, para rezar, para falar com Deus e ouvir o que Ele tem para nos falar. Hoje eu quis iniciar invocando a Santíssima Virgem, Nossa Senhora, na imagem de Aparecida que está aqui, e nessa Ave Maria entregarmos o nosso coração. Nossa Senhora, ela é aquela que é a nossa mãe, é aquela que toma-nos nos seus braços, leva-nos, carrega-nos, nos cobre com o seu manto, né? E é aquela também que é canal da graça de Deus na nossa vida. Ela é a primeira pessoa que se tornou um canal da graça para nós. Ela é o canal da nossa salvação. Foi através de Nossa Senhora que a salvação entrou no mundo, que nós pudemos perceber e ver o que estava nos esperando. Quando as pessoas morriam antes da vinda de Jesus, ela não sabia o que esperava ela. Elas não tinham a esperança do que viria depois. Mas Jesus trouxe a esperança. Ele abriu as portas do céu para nós. Ele nos trouxe aquilo que estava perdido. E Ele encontrou-nos naquilo que estava perdido. A humanidade estava perdida. Antes da vinda de Jesus, o pecado original entrou neste mundo através de Satanás, da serpente, né? A gente vai lá no livro do Gênesis, a gente vai ver toda a história, né? Da serpente que enganou Eva e o pecado original entrou no mundo. E o que é esse pecado original? É aquilo que nos faz retroceder na graça. Ou seja, tirar a nossa visão, o nosso foco daquilo que é a graça de Deus. Por isso que eu pergunto para você nessa noite: o que é graça para você? O que você tem como graça na tua vida? Né? A gente fala assim: nossa, graças a Deus que eu tenho um emprego. Graças a Deus que eu tenho um filho, uma filha. Graças a Deus que eu tenho uma família. Isso é graça para nós. E muitos de nós pegamos a nossa graça e colocamos no bolso. Ou muitas vezes trocamos ela por determinadas coisas que não vêm de Deus. Não é mesmo? Hoje o Senhor tem para nós uma grande graça.
uma grande graça. Você está aí sentado, eu estou aqui falando com vocês, o grupo de oração está reunido, já é uma graça. Você saiu da sua casa, do seu trabalho e veio até aqui, enfrentou muitos problemas, muitos obstáculos, teve que dizer não para muita coisa, porque você optou pela graça. Sim. Hoje? Olha só, isso é uma graça. Graças a Deus. Temos que glorificar a Deus. Mas vamos confiar. Com certeza. E olha só, vamos bater palmas. Muito bem. Olha só como que a graça de Deus ela vai acontecendo na nossa história. Como que ela vai se provando na nossa vida. E hoje, por que hoje é um dia de graça para nós? Nós vamos refletir acerca de um assunto que é muito importante para nós. Quem aqui precisa de cura? Levanta a mão. Quase todos nós precisamos de algum tipo de cura. E quando nós falamos em cura, quando nós falamos na cura, nós temos que olhar um pouco para dentro de nós. Nosso coração, nós como pessoas, somos filhos amados de Deus por natureza, não é mesmo? E Deus nos fez com um corpo e uma alma. As pessoas muitas vezes não têm um entendimento muito claro sobre isso. A gente fala, a gente tem um corpo e uma alma, mas na verdade a gente tem um só. O nosso corpo e a nossa alma é uma coisa só. É lógico que no momento em que nós morremos, a nossa alma ela é levada para junto de Deus. Antes, para o juízo, para o julgamento das coisas que nós fizemos neste mundo. E ali, a justiça de Deus vai determinar se a alma vai para o céu, se ela vai permanecer no purgatório para a sua purificação ou para o inferno. Esse é um dogma, é verdade de fé nossa. A gente fala no creio, creio em Deus Pai e tudo mais. E isso, que Deus criou nós, pessoas, corpo e alma, uma única coisa. Ele colocou em nós algo que nenhum outro ser tem, que é a alma, que é o espírito. Você já viu um cachorro? O gato? Eles não têm alma, eles não têm espírito. Nós somos o único ser criado por Deus que tem espírito, que tem alma. Portanto, somente nós, quando morremos, nos encontramos com Deus. Os animais, as outras criaturas não. Elas são ternas. O que é ser terno? Ela vive por um tempo, por um determinado momento. E Deus criou os animais para que eles servissem como algo bom para o mundo onde nós vivemos. Assim como as árvores, como as plantas. Tudo para quê? Para que nós, seres humanos, nós, filhos de Deus, tivéssemos uma vida digna. Digna. Deus não nos criou e nos abandonou num jardim. Ele nos criou de forma digna. Só que muitas vezes essa nossa dignidade é ferida. Quantos de nós
temos feridas na nossa dignidade. Muitas vezes por causa da sociedade, dos meios de comunicação, das coisas que nós vamos buscando ao longo da nossa história, que não estão voltadas para Deus. Isso vai nos causando feridas. Quem nunca sofreu por amor aqui? Porque buscou uma pessoa que poderia suprir o amor que tanto nós desejávamos, e só Deus poderia suprir. E aquele amor, a gente chama de amor que marca. É o amor das pessoas, muitas vezes não correspondido. Eu lembro quando eu era pequeno, ia na escola, me apaixonava pela guria e não era correspondido. Um amor que marca. Quantas crianças abandonadas pelos pais. Amor que marca. E isso vai nos trazendo feridas na nossa alma, no nosso espírito e, consequentemente, ao nosso corpo. O pecado, que entra em nós muitas vezes, aquela atitude errada que a gente tem de lidar com as situações do dia a dia, ou até mesmo com os nossos vícios, com os nossos quereres, vão fazendo com que o nosso corpo também sofra. Quantas pessoas hoje destroem a sua vida por causa dos vícios? Aí a gente vê a juventude, A gente costuma olhar para a juventude somente. Mas quantas pessoas adultas também estão nos vícios? Porque a gente costuma olhar para a juventude por causa da droga, Do álcool, da bebida, da prostituição. Mas existem outras coisas que também culminam a nossa vida, a nossa alma? Sim. Muitos outros vícios. E, como eu falei, o corpo não se separa da alma, uma coisa só. Tudo aquilo que nós trazemos de ferida no nosso coração, na nossa alma, se reflete no nosso corpo. Quantas pessoas têm depressão? Têm ansiedade, síndrome do pânico? Acredito que cada um de nós aqui, se nós olharmos para a nossa história, para a nossa vida, nós encontramos pelo menos uma pessoa com esse tipo de problema. Ansiedade, síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não para, vamos resolver isso aqui primeiro. A pessoa quer resolver coisas que não aconteceram ainda na vida dela. E isso vai trazendo feridas no nosso coração. E se reflete no nosso corpo. Por quê? Porque a pessoa que tem depressão aí precisa tomar um medicamento, faixa preta, e aquilo vai destruindo o seu corpo. Não pense que o remédio para a depressão é coisa boa, biologicamente falando. Estraga o nosso corpo com qualquer outra droga, mas é necessário tomar por causa da doença. Que muitas vezes também tem relações com os nossos antepassados, com a nossa família, está no nosso DNA. Câncer, doenças, como depressão, como pressão alta, O câncer muitas vezes ele é já de uma linha hereditária, não é mesmo? E essas coisas vão nos trazendo feridas. Agora eu convido você a pegar a palavra de Deus, lá no livro de São Marcos, Evangelho de São Marcos. Nós vamos, agora que nós sabemos o que nos fere, o que torna a nossa vida uma necessidade de cura, Todos nós levantamos a mão praticamente que precisamos de cura. Nós vamos ver uma história, algo que foi narrado pelo evangelista Marcos com duas pessoas, Jesus e
e uma mulher. Lá no livro de São Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Aliás, 24, desculpa. Marcos capítulo 5, versículo 24. Nós vamos ver aí uma história, como eu já falei, narrada por São Marcos, que fala sobre a cura. Na verdade, essa palavra ela tem duas vertentes, né? A cura e além da cura, né? A fé, né? Então, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. O evangelista vai narrar dessa forma. Jesus foi com ele, né? Com uma pessoa que havia conversado com ele antes, e uma multidão o seguia, comprimindo. Ora, havia ali uma mulher que já era por 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, hemorragia. Sofrera nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla de seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, sua hemorragia, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês a multidão que te comprime e perguntas quem lhe tocou? E ele olhava em derredor para ver quem fizera isso. Ora, a mulher, temorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos pés e contou-lhe tudo aquilo que havia passado. Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só que interessante. Uma mulher, 12 anos, sofria com algo que não era normal, uma hemorragia. Né? E aí a gente olhando assim para a mulher, a gente logo já sabe que tipo de hemorragia a palavra de Deus está falando. Não é normal na vida de uma mulher por 12 anos sofrer de hemorragia. Se uma pessoa sofre com isso, automaticamente ela vai morrer em pouco tempo. Por quê? Se nós perdermos todo o nosso sangue, nós morreremos, não é mesmo? E olha só, ela ficou 12 anos passando por isso. Só que, né, se nós pegarmos a palavra de Deus, né, esses 12 anos não quer dizer que são 12 anos e 365 dias. Né? A palavra de Deus ela vem falar de uma forma completa. O 12 significa completude, o ciclo. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, é para dizer, é isso, está completo o número de pessoas. Não precisa mais que isso para que a graça de Deus aconteça. Na vida daquela mulher, bastou um ciclo. Né? A palavra de Deus vem trazer 12 anos. Né? E ela sofreu por muito tempo com essa doença. E o que a narrativa de São Marcos vai falar para nós? Que ela foi Não. Ela se sentiu curada. Olha que interessante. A palavra de Deus vai falar: no mesmo instante, lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Olha só que interessante. Ela foi curada sim ou não? Por quê? Porque estancou a fonte de sangue. Parou a hemorragia, não é mesmo? Mas
para que a cura aconteça, precisa somente resolver a fonte do problema? Ou é necessário que também nós nos sintamos curados? Percebam bem, às vezes a gente vai num psicólogo, um psiquiatra, tentar curar a nossa mente. Não é mesmo? O psicólogo vai lá e te prescreve alta. Mas quantas pessoas não se sentem curadas? Quantas pessoas não se sentem que não, meu problema foi resolvido? Porque às vezes nem sempre é cura física, é cura espiritual. Quando nós recebemos o diagnóstico de uma doença, logo a gente inicia um tratamento, não é mesmo? Para combater aquela doença. Na maioria das vezes, químico. Mas nós precisamos nos sentir também curados. Porque de nada adianta eu sentir uma dor, tomar um analgésico, pronto, fui curado. Não. Não resolveu o problema. Porque a ferida ainda está ali. E eu preciso ir até a ferida para que eu seja curado de fato. Essa mulher, ela só contou a verdade para Jesus depois do gesto de sua fé. Mas o poder de Deus foi exatamente onde ela queria ir. Que fosse, né? Ela pensou consigo, se eu tocar na orla, o poder dele entrará em mim e eu ficarei curada. Olha que bonito. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos cura, Ele estanca aquilo que nos faz sofrer, dor, né, muitas vezes. Só que a cura de Jesus, ela é completa. Muitas vezes a gente é curado e não sabe bem ao certo se é curado. Aqui a palavra de Deus vai falar o quê? Ela se sentiu curada. Verdadeiramente curada. Porque a obra de Jesus, a obra de Deus, ela é completa. Eu nunca vi uma pessoa que recebeu uma cura, uma graça de Deus, voltar o mesmo problema. Nunca vi. Nunca vi. Quando a pessoa recebe a cura, quando ela recebe a cura de Deus, é completa. Lógico, se eu receber a cura de Deus e continuar levando uma vida, digamos, sei lá, Deus me curou da pressão alta, e eu não, a partir dessa cura, não cuidar do meu corpo, da minha alimentação, com certeza eu vou voltar a ter esse problema. Mas a obra de Jesus é completa. Aquilo que Ele faz é para sempre. Não tenha dúvida disso.